Fala pessoal, tudo bem? Hoje é quinta-feira, dia 4 de junho, e estamos aqui novamente para mais uma super live aqui no Instagram da Unicorp Faculdades, que a gente vem fazendo com muita constância, de segunda a sexta, essas lives para trazer, para doutores, enfim, profissionais das mais variadas áreas e segmentos. E hoje os nossos convidados são fantásticos, Hoje nós vamos contar aqui com a presença da professora, falei convidados, não, a nossa convidada será a professora Consuelo. A professora Consuelo é uma querida, Ela ministra aulas na nossa faculdade, aqui na nossa instituição, e também ela é consultora, ela também é Master Coach, então muito legal. Ela vai falar com a gente hoje aqui sobre essa questão aí de liderança, A gente vai falar sobre liderança, vai ser muito massa, Então vai ser muito bacana. Você pode começar a convidar os seus amigos, eu inclusive vou fazer isso aqui, já vou convidar aqui o pessoal da Unicorp para participar, afinal o assunto hoje é top. Vamos lá, vamos convidar o pessoal. Enquanto a professora Consuelo não entra aqui para falar com a gente vai convidando o pessoal. Será que a professora Consuelo já está na sala? Já está aqui com a gente? Ainda ela não entrou. Mas daqui a pouquinho ela está aqui. Vou até falar com ela aqui no WhatsApp, ó. Estamos no Instagram da Unicorp. Pronto, vamos lá, professora Consuelo, ela vai... Vamos lá. @Unicorp Faculdades. Pronto. Bem, já vamos agradecendo aqui a cada um que está entrando conosco. Olha só, a professora acabou de entrar. Gabriela, tudo bom? Gabriela lá de Fortaleza, a Dani Meira Loura. Tudo bem, Dani? Como vai? Obrigado aqui por vocês estarem conosco, nesse momento. Então, olha só, antes de eu colocar aqui a professora Consuelo na nossa conversa, eu quero dizer que a Unicorp Faculdades está fazendo esse trabalho de justamente devolver, na verdade, para a sociedade tudo aquilo que a Unicorp já recebeu, Que é esse carinho, a confiança e da sociedade, O pessoal que, graças a Deus, nos dá essa credibilidade para a gente continuar aqui fazendo um trabalho muito legal, com cursos, com as nossas pós-graduações, agora com a graduação e recentemente agora também com os cursos técnicos, viu? Então, vocês aí que conheçam alguém que tem interesse em fazer curso técnico, pronto, agora a Unicorp também tem curso técnico. E olha só, temos também agora os EADs, viu, pessoal? Agora é o momento do EAD, então olha só, se você quer fazer algum curso ou conhece alguém que queira se qualificar, temos diversos cursos de pós-graduação e também outros cursos mais para que vocês possam aí indicar para as pessoas, tá certo? Além disso, essa live hoje vai ficar gravada no IGTV, mas a gente sempre publica lá no YouTube, que é o Terra Super Live. Tá aqui, pessoal, vocês depois se inscrevam lá no canal, divulguem, porque lá tem todo o nosso conteúdo. Terra Super Live, ó. Tá aí na tela de vocês, eu vou publicar aqui, ó. Terra Super Live, pronto. E aí vocês se inscrevam lá no canal, porque lá tem muito conteúdo. Quer ver? Por exemplo, ó, tem a professora Kaline Martins, que fez uma live comigo muito legal. A gente falou sobre educação financeira. Não é verdade, professora Kaline? Ela tá aqui, eu quero agradecer a presença dela. Tem lá a live da professora Aline Neves, que também tá aqui com a gente. Professora Aline, ó, beijo no coração. Tem a primeira live com a nossa convidada de hoje, que é a professora Consuelo, tá lá também, muito bacana. A gente falou sobre empreendedorismo, mas hoje a pauta é outra. Eu vou deixar ela falar para vocês aqui, a nossa professora Consuelo. Também tem a live
da professora Gabriela, lá de Fortaleza, que a gente fez na semana passada falando sobre nutrição, segurança alimentar, que agora é essencial, tá certo? Tem também a live que a gente fez na segunda-feira, que foi muito legal, com a professora Patrícia, né, lá de Recife, falando sobre a questão dos idosos. Então, gente, vá lá, inscreva-se no canal e absorva, tem muito conteúdo bacana, certo? Vocês vão adorar. E muito obrigado a todos vocês que já estão aqui. Então vamos chamar aqui a nossa convidada hoje, professora Consuelo, e várias lives interessantes, é mesmo? É mesmo, professora Kaline, tem muita coisa bacana lá, tem acho que mais de 40 horas de conteúdo, né? E conteúdo de relevância, coisa boa, né? Não conversa furada, ou seja, é realmente aulas, né? Que vocês, profissionais, que estão aqui com a gente, vem fazendo, vem nos ajudando, né? Então, muito bacana. Obrigado aí, ó. E relevante para o momento, é verdade, Gabriela, com certeza, né? Conteúdo de altíssima qualidade. Tem também a live lá da Daniele, né? Que hoje é responsável pelos EADs da Unicorp. Tem lá também a live da professora Aline Poggi, que acabou de entrar aqui. E, inclusive, professora Aline Poggi, olha só, vou lançar um desafio para a senhora. Vamos fazer a nossa live a semana que vem, hein? Quero ver se a senhora consegue um horário na sua agenda aí. O pessoal tá me enforcando aqui, ó, que eu não te trouxe de volta. Ai, meu Deus. Poxa, a professora Consuelo não conseguiu entrar. O que aconteceu? Vamos tentar de novo, então, né? Vamos mais uma vez. Vamos mandar para ela aqui. Pronto. Tem a live também com a professora Patrícia, que acabou de entrar. Eita, agora foi. Tudo bom, professora? Oi, Adriano, boa noite. Como é que você tá? Tudo jóia. E a senhora? Como é que a senhora está? Eu tô ótima, tô melhor agora que posso me conectar a você, né? Posso também me conectar aos profissionais que fazem parte aí do Unicorp, estão sempre nos apoiando e participando das nossas iniciativas, e as outras pessoas mais que com certeza vão se unir a nós para conversar e debater sobre liderança nesses tempos de crise. Na verdade, a gente quer conversar sobre liderança em situações de crise, apresentar alguns apontamentos e cuidados que são necessários, mas, sobretudo, ouvir as pessoas, né? Conversar com as pessoas para compartilhar o que está acontecendo nesse momento na vida da sociedade e de todas as pessoas que estão aqui nos prestigiando nesse momento. Bem, olha, o tema da nossa palestra aí, que eu tô com palestra na cabeça, viu? Mas vai ser, né? Porque, na verdade, a professora Consuelo aqui, ela vai transcorrendo o tema, e o grande barato é que ela vai falar bastante. Eu praticamente já vou parar de falar aqui, e aí a professora Consuelo vai ter no mínimo aí uns 45 minutos para falar sobre essa questão de liderança, que é um barato, galera. Tem muita coisa bacana. Olha só, eu quero, antes de passar a palavra para a professora Consuelo, agradecer aqui, ó, a Dilma, minha querida Dilma, lá da Rava Embalagens, ó. Beijo para você, Dilma. Agora os cursos técnicos estão aí, viu? Então, vamos fazer aquele curso de logística lá com o teu pessoal, que, né, a galera lá tava babando para querer fazer. Vai sair, Dilma, vai sair. Temos também que agradecer, olha, as pessoas que têm um carinho enorme pela senhora, né? A Mona Lisa, a Léo Viana, a Alexandrina, Mário Lago, a psicóloga, o psicólogo Miquel Santos, Renata, Vivi, entre outros aqui, ó, gente. Tem muita gente entrando. Obrigado pelo carinho. Obrigado por vocês estarem aqui, né, no Instagram da Unicorp, prestigiando a professora Consuelo, que tem histórias fantásticas. Então, eu queria, para a gente abrir aqui a nossa live, professora, olha só, fala um pouquinho sobre a sua trajetória de sucesso, suas realizações, e aí a gente já entra no tema que está aí fixado, ó, liderança em tempos de crise. Fundamental, né? Então, passo a palavra à senhora. Fique à vontade, professora. Oi, Adriano. Então, vamos lá, né? Eu quero agradecer também, assim, à Unicorp pelo espaço concedido, pela oportunidade e parceria de sempre. Minhas aulas na Unicorp me trazem grande satisfação e a conexão com os alunos, ela é muito satisfatória, né? Eles realmente passam a participar da nossa vida e a gente mantém aí um diálogo, um relacionamento mais aproximado. Eles somam muito na minha vida e me fazem aprender demais também. Os alunos da Unicorp, né? Meus alunos de uma maneira geral.
Minha gratidão mais uma vez pela oportunidade, pelo espaço concedido, para a gente poder compartilhar e conversar com as pessoas. Eu costumo dizer, professor, que o espaço da live, ele não é um espaço meu, tá? Ele é um espaço nosso, porque a gente pode interagir com as pessoas que estão do outro lado aí da telinha. Então eu vejo, por exemplo, a Viviane, a Carla, o professor Moser. Então, assim, pessoas que fazem questão de estar sempre nos prestigiando, nos apoiando, se mantendo por perto e somando com a nossa jornada, né? Você me perguntou sobre a minha jornada. Eu sou uma mulher. Eu queria que você começasse aí, né? Transcorrer, falar um pouquinho, porque tem pessoas que estão entrando aqui que talvez não conheçam, né? Essa história é belíssima, é muito bacana, né? Então é bom, quem já conhece vai ouvir de novo a sua história e é sempre bom ouvir de novo, né? Mas quem não conhece vai se surpreender. E aí depois a senhora já entra mandando ver aí na liderança em tempos de crise. Tá certo, mas vamos fazer um combinado, eu e você? Eu não quero passar 45 minutos sozinha, não, Adriano. De jeito nenhum. Não, o pessoal vai começar a perguntar. Eu tenho uma brincadeira séria. Ah, tá bom. Então assim fica melhor. Eu tenho uma brincadeira séria. O pessoal que faz as aulas e capacitações comigo, sabe? Que eu digo que eu tenho 3 exigências de trabalho. Quem conhece as exigências aí, hein? Quem conhece minhas exigências de trabalho? Eu sei que a Viviane conhece, a Carla também que está aí conosco, mas eu costumo dizer assim, que eu só trabalho com água, e aí a minha água está garantida aqui, tá? Água, então só trabalho aqui, água. Água. Olha, a Viviane já colocou lá. Água, o pessoal da Unicorp também água. Viviane, café, só trabalho com o cafezinho. Agora, o terceiro tópico, ele é fundamental. Sem ele, não tem trabalho comigo, tá? Que é o trabalho... É isso aí, Viviane, que é professora, fez capacitação e liderança. Isso, trabalho em equipe. Então, eu só trabalho em equipe. Sozinha, não trabalho, viu, Adriana? Então, não me deixa 45 minutos só, não. Porque aí pode dar pane no sistema e a gente fica sem ter como produzir. Ó, a Alexandrina também sabe. Tá falando isso, ó. A senhora, desculpa até lhe interromper, professora. A senhora está falando isso outro dia. A senhora também foi convidada, né? Tanto eu quanto a senhora fomos convidados para fazer um simpósio numa outra instituição, né? E lá também teve uma abertura para falar da nossa instituição. Eu falei um pouquinho, tal. Foi bem legal, bem legal. E aí o que acontece? O pessoal falou assim, ó, você vai ter 1 hora. Aí eu, 1 hora? Você vai falar sobre o tema 1 hora. Eu falei, não, eu vou falar 30 minutos, outros 30 eu só respondo pergunta. Porque é engraçado, né? Se você fala muito tempo, aquele tema, por mais que seja bacana, ele se torna cansativo. O legal é essa interação, né? Eu falei brincando aqui com a senhora, porque... tanto eu quanto a senhora, a gente gosta de falar e a gente vibra com o tema, a gente começa, né? Mas a gente quando faz a interação, parece que passa muito mais rápido, né? E vocês que estão aí nos assistindo, por favor, interajam conosco. Eu vou fazer perguntas à professora, vocês também façam, mas eu estava brincando. Fica tranquila, professora. Estamos juntos, ó. Tamo junto, pessoal. Aliás, deixa eu continuar dando boas-vindas a algumas pessoas especiais aqui, como a Jesus Tomás, a Andréa Duarte. São pessoas que se conectam comigo a partir de algumas comunidades, como o Grupo Mulheres do Brasil, mas que também fazem parte de times, equipes de trabalho, no qual eu tenho a oportunidade de prestar serviços de capacitação, assessoria e consultoria empresarial. Muito obrigada pela atenção, participação e apoio de vocês aqui nessa live. Estou vendo também minha vizinha, Giovana, uma profissional incrível, que está sempre buscando atualização nos mais diversos temas. Então, todos vocês são estritamente bem-vindos. Mas melhor do que a presença de vocês é a participação de vocês aqui. Compartilha com a gente quais são os desafios que os líderes estão vivenciando nesses tempos de crise. O que é que vocês vêm observando? Esse é o tema central da nossa conversa hoje. Eu quero saber de você o que você vem observando aí no seu mundo, no seu contexto, mas também vou apresentar alguns apontamentos que nós levantamos sobre desafios que são vivenciados em tempos de crise.
Antes, para quem não me conhece, a pedido do meu querido parceiro professor Adriano, eu vou me apresentar um pouquinho para vocês, tá? Sim, é verdade, eu adoro falar, e se for sobre temas que eu gosto, e melhor ainda para mim, né? Mas tem um probleminha Eu de vou tomar minha limites. água. Pode começar. Isso, toma água que é para a gente começar. Mas aí, pessoal, se você ficou com uma dúvida, se você ficar com alguma questão, por exemplo, ontem o pessoal tinha pessoas no meu Instagram enviando direct, Adriano, desabafando sobre situações de processo seletivo, por exemplo. Os canais estão abertos para a gente continuar esse diálogo, porque de fato, olha, né, tinha também alunas aí de MBAs, né? Pessoal, vocês sabem, os canais estão abertos no Instagram, também no LinkedIn e em outras redes para a gente continuar aprimorando o saber e trocando figurinhas e experiências. Hoje o tema é liderança e crise. Para quem não me conhece, eu sou a Consuelo Monriot, eu sou docente, atuo em MBAs e cursos técnicos e tecnólogos de administração, com temas correlatos, falando sobre liderança, estratégia. A gente também tem muitas disciplinas de coaching, comunicação empresarial. Então, essa é um pouquinho da minha atuação enquanto docente. A gente produz e aplica capacitações profissionais e de cursos livres em áreas correlatas também ao universo da administração, porque eu sou administradora e tenho assim, imenso orgulho e paixão pela minha profissão. Se você ama a sua profissão, se você ama o seu trabalho, você está no lugar certo, que é nessa live, buscando capacitação e desenvolvimento. Além disso, Adriano, as lives, elas também promovem networking. Olha só, você pode ver um comentário interessante de alguém que está fazendo parte aqui desse momento e de repente se conectar a essa pessoa para aprimorar uma ideia ou desenvolver um projeto, por que não, né? Aproveitem as oportunidades de conexão para se desenvolver nesse momento, aprimorar o saber ou quem sabe até desconstruir alguns pensamentos e ideias. Também é uma proposta, né? Um talvez, só talvez, ninguém está te obrigando a nada. Seu jeito é o jeito certo, digamos assim. Mona Lisa, seja bem-vinda também. Eu adoro ter você por perto sempre. Uma mulher incrível. Então, pessoal, eu sou professora, também atuo com assessoria e consultoria empresarial. Eu sou mãe, sou mulher, sou gente. Vai fazer 5 anos que eu decidi ter mais de um patrão. Então, em vez de ter um chefe só, um patrão só, eu decidi atuar por conta própria como profissional autônoma, prestando serviços de assessoria e consultoria para as empresas da Grande João Pessoa. A gente chegou já a fazer alguns trabalhos fora da Paraíba também, graças a Deus. Inclusive já vi alunos de Campina Grande passando por aqui. Isso é muito bom. E a história, ela é bem longa, tá? O que é que eu posso falar para vocês? Que eu trabalho desde os 14 anos de idade. Esse ano eu vou ficar assim, me aproximando, faltando um anozinho para os 40. E desde os 14, que todos os postos de trabalho que eu assumi, Adriano, eles foram rapidamente direcionados para postos de liderança. Então, quando eu falo sobre liderança, pelos estudos, pela leitura, mas também pela oitiva que a gente faz com as pessoas, no contexto da liderança e trazendo um pouco também da minha singela experiência em liderança nos postos de trabalho que eu pude assumir, tá? A liderança sempre me atraiu na prática, pela capacidade e pelo interesse em influenciar pessoas para objetivos. Aliás, essa pode ser uma das formas de definir a liderança. Não existe uma unanimidade entre os autores quanto a um conceito único sobre liderança, sim, mas a gente pode dizer que liderança é um processo coletivo, isso sim. Os mais diversos autores, dos mais tradicionais aos modernos, reconhecem que a liderança ela é um processo coletivo que envolve pelo menos mais de uma pessoa, o que não exclui a possibilidade da gente pensar também no entendimento e nos conceitos de autoliderança, tá? Então, quando sim,
E aí, isso aí pode ser até tema para uma outra live, quem sabe? Mas É verdade, é verdade. a liderança ali ela é um processo coletivo que envolve a capacidade de um indivíduo influenciar outros indivíduos ou um grupo de indivíduos, tá? É sobre isso que a Perfeito. gente vai falar aqui. É claro que você pode se Sim, apegar a um conceito que você goste mais ou que você goste menos, que te desperte uma questão mais relevante ou não. Eu vou trazer um conceito para o sim. pessoal que está aqui que eu gosto muito sobre liderança. E quem mandar um direct para mim lá no meu Instagram dizendo assim, eu me comprometo a mandar um Legal. PDF com o resumo do que a Bom, gente vai conversar aqui hoje. Mas tem que ir lá no meu Instagram mandar um direct dizendo eu quero, porque eu não tenho como adivinhar, né, Adriano? vamos lá, agora eu vou colocar aqui já, ó. Vou colocar aqui, ó. Tem que colocar assim, ó, eu quero. E Joia. botar exclamação. Eu quero, viu, professor? Eu quero Ok. também. E aí a Eu gente queria manda. fazer a gente, eu posso fazer uma. Vamos entrar no tema, né? Eu acho que agora a gente vai transcorrer um tema bem legal. Eu queria fazer aqui falar um pouquinho sobre os desafios da liderança, tá, professora? Que eu acho que essa é eu acho que essa é o ponto, né? Os desafios da liderança. Sim. As pessoas, às vezes, a gente sabe que eu ouço muito isso de algumas pessoas, assim, eu não tenho capacidade para ser líder, eu não tenho capacidade para liderar, eu nunca vou conseguir liderar nada. Mas é impressionante como você consegue, de repente, ter uma pessoa que, se ela não tem aquele perfil, aquele dom natural que muitos acabam tendo, mas que ela pode, né, exercitar e ser um líder. E aí eu queria dizer para a senhora o seguinte: nesse ponto, a senhora guarda um pouquinho essa reflexão, e eu quero falar sobre os desafios da liderança, porque um líder, né, ele vai lidar com pessoas, não tem jeito, é isso, né? E qual é o desafio dessa gestão de pessoas, professora? Porque, na verdade, um líder ele tem que saber gerir as pessoas. Senão não adianta Isso. nada, né? Vira um líder solitário. Ou seja, Não é liderança, então, né? é verdade. Se for um processo de transformação individual, a gente pode até, a partir da autoliderança, promover Sim, transformações para a gente poder liderar melhor, mas a liderança em si é um processo coletivo de influência sobre outros indivíduos. Então, você perfeito. sozinho, numa ilha, você não vai resolver nada, tá? E uma das coisas que o líder Perfeito. faz é resolver coisas, problemas e situações. É uma das Perfeito. expectativas que são inerentes à posição e à postura de um líder. As pessoas têm a expectativa, a comunidade no qual você está inserido, a sociedade, de uma maneira geral, coloca sobre o líder a expectativa de solução de problemas. E aí, de fato, a gente está falando de gerir pessoas, não tem como falar de liderança e não falar de pessoas e de gestão de pessoas. Tem duas Perfeito. situações que eu quero destacar aqui para a nossa conversa fluir bem, tá? Fica à vontade. Gestão de pessoas é gestão de pessoas, mas eu queria que vocês visualizassem a prática da liderança sobre duas perspectivas. Sob a perspectiva do contexto normal e sob a perspectiva do contexto de crise. Como a nossa proposta é discutir o papel da liderança e desafios que os líderes podem enfrentar mediante situação de crise, Adriano, é bom a gente alinhar o nosso entendimento sobre o que é uma crise também, tá? Então, a crise, pessoal, claro que uma crise como essa, ela é uma crise que a gente diz que ela é sem precedentes, né? A humanidade nunca vivenciou uma crise como essa. Mas, de uma maneira geral, Isso. uma crise é algo que causa uma ruptura, né? Que transforma a rotina, o cotidiano e gera impactos estruturais para a sociedade. Quando eu falo em impactos estruturais, são impactos que transformam o cotidiano das pessoas em mais de um aspecto, em mais de uma vertente. Quer ver um exemplo? A nossa vida, por exemplo, está sendo transformada sob o ponto de vista do ensino e aprendizagem nesse momento. A gente está precisando procurar novos hábitos, novos métodos para aprender e para Sim, ensinar. Mas a nossa vida também está perfeito. sendo impactada sob o contexto econômico.
e também social e político. Então, é uma crise que a gente chama de crise estrutural, tá certo? Então, a crise, ela gera rupturas, ela traz transformações profundas, envolve a vida de uma grande maioria de pessoas dentro de uma organização. Nesse caso, é um contexto global, né? A crise, geralmente, também ela vem acompanhada de escassez, de falta. Então, falta alguma coisa. Imagina que a gente diz assim, às vezes, estou numa crise matrimonial. Às vezes, a escassez de diálogo pode acontecer, não pode? Não é isso? E tem a ver também, quando a gente fala em crise, a gente está falando também em riscos, tá, Adriano? Então, as crises, geralmente, elas trazem riscos porque elas transformam. Eu estou num universo de normalidade de expectativas e existem eventos, situações que vão alterar o padrão dos acontecimentos previstos. Então, uma coisa é eu liderar numa situação de normalidade. Outra coisa, pessoal, que eu queria convidar vocês a refletir sobre isso, é liderar em situações de crise, gerenciar crise, pessoas em situações de crise. Então, os líderes, eles precisam desenvolver ou abrir a mente, estar atentos para necessidades, competências e habilidades que precisam ser desenvolvidas especialmente em situações de crise. Como, por exemplo, ter e desenvolver a habilidade de fazer corriqueiramente, rapidamente e de maneira e com qualidade análises de cenários complexos. Então, uma coisa é você gerenciar, você faz uma análise de cenário, você pode fazer a cada 3 meses, 1 ano, para formular uma estratégia, mas não em situação de crise. Em situação de crise, essa análise de cenário ela precisa ser feita com mais frequência, com maior cuidado. Você precisa convidar pessoas que tenham uma visão de futuro, que desenvolvam hábitos de pesquisa. Olha só, quer ver? Eu vou dar um exemplo de uma geração, até olhei aqui para o lado, porque geralmente meu filho fica posicionado aqui na nossa sala, aqui do lado, né? Mas eu estava observando essa nova geração. Meu filho mais novo, ele tem 13 anos, e eu estava observando o quanto eles pesquisam. Eles pesquisam muito, eles são a geração do YouTube, então eles estão a todo tempo aprendendo, e ele me procura para compartilhar aprendizados, que eu digo, menino, como que você aprendeu isso? Né? E ele diz, pesquisando, mãe, no YouTube, e eles vão se aprofundando, e eles já vão desenvolvendo essa habilidade enquanto cultura. Mas a gente sabe que não é assim para todo mundo. Essa, por exemplo, é uma das habilidades que a gente precisa ter. De fato, manter-se atualizado quanto aos fatos políticos, econômicos, relacionados às expectativas de solução de crise, aos índices econômicos, né? Pesquisas entre lideranças, entre profissionais, entre mercados específicos. Mais do que nunca, pesquisar sobre a atuação dos teus concorrentes, mais para aprender com eles do que para combatê-los, digamos assim, né? Então, o meu convite para as pessoas que estão nos acompanhando nesse momento é que pensem que liderar já pressupõe que você é um indivíduo que contribui com os outros no sentido de solucionar problemas, sim. Mas em momentos de crise, ainda mais. Né? Então, se você é aquela pessoa que é buscada por outras pessoas, independente do cargo ou função, para ajudá-los a resolver problemas, acredite, inconsciente ou conscientemente, você já desenvolve o papel de um líder e você está um passo à frente para liderar em situações de crise. Tá bom? Que legal. Muito bom, hein? Pessoal, olha só. A professora Consuelo aqui está nos dando aqui uma aula, né? Eu acho que depois, inclusive, quem está chegando agora, vocês vão lá no canal no Terra Super Live, que é um canal do YouTube bem bacana. Essa live vai estar lá na íntegra. Aí vocês, né, assistem do começo até agora,
porque o que a professora Consuelo aqui já nos ensinou, poxa, é de grande valia. Eu, inclusive, viu, professora, eu costumo rever minhas lives, porque enquanto a gente está aqui batendo papo, muitas vezes a gente tem que ficar prestando atenção em duas, três coisas, o pessoal que vai falando, e não dá Verdade. para a gente absorver, não dá para a gente absorver tudo, né? Então eu costumo assistir depois para aprender, porque nesse momento a senhora está me respondendo, mas eu não consigo absorver tudo, porque eu estou com a atenção muito dividida na senhora, nos convidados, né, no contexto, em que a live seja bacana. Então, é muito engraçado isso, né? Como a gente sempre aprende alguma coisa. E vai estar lá, então. E a professora Consuelo também depois vai ter o link, ela pode colocar aí né, nas páginas dela, enfim, Certamente. vai ter. Fica um acervo, né? Poxa, que legal. Essa primeira parte acho que ficou muito clara, né, professora? Mas e aí, vamos falar dessa questão, né? Quando a pessoa ela já desenvolve, porque a gente vê exemplos aí de pessoas que estão em posição de liderar e estão gerando caos, né? Estão gerando caos, não sabe, tipo, liderar, ao invés de tranquilizar, bota mais gasolina na fogueira. E aí aqui a gente não precisa ficar falando nomes, porque a gente vê o que está acontecendo, né? E isso não é só no Brasil, é em nível mundial, né? Então, assim, o que a senhora acha sobre isso, né, professora? Na verdade, é a peça certa no lugar errado, ou a pessoa, quando ela lidera, às vezes sobe a cabeça e acha que esquece, né, de alguns conceitos, como a senhora colocou aí, conceitos realmente primordiais de um líder. A pessoa, às vezes, se cerca de uma arrogância, porque eu ouço muito isso, né? Meu avô falava isso muito na minha vida. Ele falava, Adriano, olha só, a soberba precede a queda. Então, às vezes, quando a pessoa está numa posição de líder, ela deixa que a soberba, né, tome conta de si própria e aí começa a tomar decisões assim muito bizarras e perde o chão um pouco, sabe? Fica com a cabeça nas estrelas, achando que... Enfim, o que a senhora acha sobre isso, professora? Fica à vontade também para fazer as colocações, voltar ao eu queria fazer. A Sim. senhora abriu essa pauta do líder, né? Do líder e da liderança, como a gente está falando aqui. Eu queria saber a sua opinião assim, sobre essa questão. Por que as pessoas, às vezes, quando começam a liderar, têm os traços, e aí, quando tem a oportunidade, acaba jogando fora porque sobe a cabeça? É falta de preparo? É falta de... Enfim, é com a senhora. Adriano, seguinte, adorei tua pergunta, tá? Até porque estava pesquisando hoje, eu acho que preparo é fundamental, por isso eu sou parceira da Unicorp, né? Porque eu acredito que um mundo melhor se faz com pessoas cada vez mais preparadas e que com os líderes não é diferente. Preparo é algo continuado. Tenho visto e ouvido professores e os mais diversos profissionais recomendarem isso às pessoas. Preparo, capacitação é algo continuado e é para todo mundo. Com quem exerce papéis de liderança, não é diferente. Antes da gente iniciar essa live, existe, né? A Andrea está dizendo assim, existem muitos exemplos assim, sim, eu quero conversar com vocês sobre isso. Antes de começar essa live, eu não acredito... A Andrea também foi aí. Ela assinou embaixo, hein? Valeu, Pois é, André! super líder do Grupo Mulheres do Brasil aqui conosco, também fazendo um trabalho fantástico, direcionado principalmente para mulheres que sofrem violência doméstica. Esse também é um Poxa, outro então super tema. nós temos que fazer uma live com ela, professora. Esse é um Nós temos que fazer uma super live com tema. ela. André, sinta-se convidada, viu? Depois a gente conversa nos bastidores. Será um prazer. Vou promover essa conexão. Vou promover essa conexão muito boa. Mas veja só, preparo fundamental a todas as pessoas, em todas as profissões. E preparo continuado, principalmente. Vocês podem estar observando agora que muito do que a gente está levantando como competências essenciais aos líderes e aos profissionais nesses tempos de pandemia são, na verdade, competências que a gente já vem recomendando, que os profissionais da área de RH já vêm recomendando ao público de uma maneira geral. Capacidade de inovação, de flexibilidade, de adaptação, domínio de tecnologias e linguagens, novas metodologias como os métodos ágeis, prática de empatia,
Então, muitos dos soft skills, que são competências comportamentais, isso já vem sendo recomendado há muito tempo, né? Capacidade de aprendizagem acelerada, então muitas pessoas estão tendo que aprender rapidamente. Inteligência emocional, preparo é fundamental. E eu desconfio que nada nem ninguém seja tão bom que não precise ser melhorado. Se você também desconfia disso, manda um like pra gente aqui agora, para ajudar essa mensagem a chegar a mais pessoas, né? Nada nem ninguém é tão bom que não possa ser melhorado. Então, preparo é fundamental. E os líderes, principalmente, precisam manter-se continuamente em situação de preparo, de desenvolvimento continuado. Mas aí vamos conectar as temáticas, né? Você me falou assim, o que acontece com alguns líderes que estão agora passando situação, você não usou essa palavra, eu vou usar, não, que é situação #vexatória, né? E aí, me preparando para essa live, porque gosto de me preparar, assim, tudo que a gente vai fazer, eu acho que a gente tem que fazer um pouquinho melhor sempre. Não sei se você pensa igual a mim, mas se pensa, manda mais like aqui. Pessoal, me preparando para essa live, eu fiz algumas pesquisas e pesquisei assim, eu fui lá no Google, eu coloquei dados, pesquisa atualizada sobre liderança. E o que eu encontrei de informação, a grande maioria foram pesquisas relacionadas a como as pessoas estão vendo seus líderes no mundo inteiro nesse momento. Como está o nível de confiança das pessoas em relação aos seus líderes. E aí o que a gente vem observando é que no mundo inteiro, no mundo inteiro vem se ampliando o nível de confiança no contexto político, tá? A grande maioria vem ampliando a confiança sobre seus líderes na política. Porém, dentro das organizações, claro que existem as exceções onde há queda da confiança dos líderes, né, das nações, claro que existe. E existem também situações de transição, por exemplo, uma determinada nação europeia, por uma postura, uma conduta de um líder político, um líder que tinha grande aceitação, de repente o nível de confiança dele, em virtude do seu exemplo, da sua atitude. Exemplo é uma palavra que não dá para a gente dissociar do tema liderança também, tá? Então, em virtude disso, o nível de confiança foi minimizado, reduzido, em alguns casos até eliminado. Mas nas organizações, vamos falar a nível empresarial, tá certo? Nas organizações, o que a gente vem observando é que, em vez desse nível de confiança na liderança sendo ampliado, ele vem sendo reduzido. E ainda nas minhas pesquisas, assisti a liderança é um dos temas que me atrai, né? A gente promove capacitação, a gente dá aula de liderança aí no MBA, e aí é um dos temas que me atrai. Pesquisando sobre liderança. Não dá para perceber, viu, professora? Isso ninguém está percebendo, não. Não. É quase imperceptível. O olho brilha, né? Não tem como a gente esconder. Mas aí, Adriano, encontrei uma entrevista, fiz essa recomendação recentemente também numa palestra online. Encontrei uma entrevista do Karnal na CNN Brasil, uma entrevista longa, mas que eu vou recomendar para vocês, porque acho inclusive a CNN está fazendo com as meninas, né? São acho que 4 repórteres que eles colocam, né? Um convidado. Teve do Karnal, que foi muito bacana, que eu assisti. Teve também um outro que eu gosto muito, que teve com o Mário Sérgio Cortella, que é fantástico também, ele fez. O Cortella muito bom. Outro anormal, né? Anormal são aquelas pessoas que fogem da curva, elas fogem da normalidade, elas se destacam. Eu adoro pessoas anormais, né? Acho que a gente tem que buscar a normalidade, fugir do normal e procurar a inovação, procurar o destaque, seja qual for o cenário que a gente está inserido. Mas esse é o meu modelo de pensamento e de vida, tá? Olha só, a Andrea tá falando... Isso, compartilhando todo sábado, né? Todo sábado na CNN. Teve uma também que eu achei fantástica, que foi com o Luiz Felipe Pondé. Luiz Felipe Pondé também é outro gênio, né? Fantástico também. Ele fez uma entrevista com elas, assim, também vale a pena. Anota aí, Luiz Felipe Pondé. Anotaram, pessoal, lápis e papel na mão?
Lápis e papel na mão para anotar as dicas, né? Então vale a pena Muito se bom. atualizar, buscar fontes diversificadas de informação. As lives, por exemplo, as lives que estão sendo promovidas e dispostas lá no canal do YouTube, são um exemplo de como você pode buscar informação de forma diversificada. Então, não tem desculpa para ficar desinformado, para não se desenvolver, seja qual for o seu nível de preparo, de maturidade sobre uma temática, tá certo? Não tem desculpa, faz acontecer. Mas veja bem, eu estava falando sobre a oportunidade que o pessoal da CNN Brasil está nos proporcionando. Então, na entrevista com o Karnal, ele disse assim, que liderança e ética são muito fáceis de serem testadas no contexto de normalidade. Mas os líderes, na verdade, eles estão sendo testados em situações de crise. Então, Claro. situações de crise colocam à prova a real competência e capacidade das lideranças de conduzir situações, desenvolvendo uma visão mais à frente, praticando a empatia com pessoas. É mais ou menos assim, é muito fácil ser um bom provedor de lá quando te sobram recursos, né? Mas e na hora da escassez, como é que fica? Né? Agora é hora de Justamente. realmente praticar a empatia e não é com uma, duas, três pessoas. É com um complexo de pessoas que vivem situações completamente diferenciadas. Então, de fato, já Perfeito. se deposita muita expectativa sobre os líderes, mas agora as expectativas elas são ainda maiores, mas sobretudo a expectativa de olhar o outro na sua dimensão. Ainda sobre as contribuições Verdade. do Karnal, que eu quero elogiar e compartilhar aqui, porque eu acho ele fantástico, né? Um cara que contribui muito na área da educação. Aliás, estou muito feliz de ver o pessoal da Expo Eduque aqui, são os gestores do maior congresso Norte e Nordeste de educação, que reúne Que profissionais legal. Sejam bem-vindos. hiper qualificados em educação aqui do nosso país, tá? Então, muito obrigada pela Que presença de legal. vocês, pela visita aqui em nossa live. E ainda É um sobre os prazer. apontamentos do Obrigado. Karnal, fazendo uma conexão com o tema que a gente abordou, ele também disse assim, ser líder é liderar para o outro. Eu trabalho muito esse É, conceito quando eu falo sobre liderança com as pessoas. Liderar é liderar para o outro e não para si. Liderança, quando a gente fala de liderança, a gente está falando de um projeto coletivo, não é o seu projeto. O que acontece é que muitas vezes pessoas e profissionais colocam à frente do interesse coletivo interesses próprios. E aí você me usou a palavra soberba. Eu quero usar ou flexibilizar ou propor a palavra egoísmo, né? É quando o dito líder, a pessoa que se pressupõe que vai desenvolver ações de liderança, ela passa a colocar o foco da sua energia e das suas atitudes no seu projeto individual de carreira, de metas e de objetivos. Isso não é liderança, tá? A gente está falando da ocupação de um posto de trabalho, de um cargo. Liderança é um processo coletivo, onde você ou a pessoa que está te liderando vai encontrar um propósito comum entre as partes que fazem, que compõem um projeto, que compõem uma equipe, que compõem um time. O líder, ele consegue encontrar entre essa comunidade propósitos em comum para desenvolver. Isso sim é liderança. Então, muitas que vezes, legal. o que acontece é que a gente confunde. Tem até uma brincadeira que a gente faz muito, que vocês podem ver na internet, que diz assim, qual a diferença entre liderança e chefia? Entre um líder e um chefe? E muitas vezes vão ver que Legal. o chefe, né, como a gente concebe esse termo, dentro dessa, vamos dizer assim, dessa brincadeira, né, que a gente encontra nas redes, é aquela pessoa que desenvolve um projeto individual. Já o líder, ele pensa e age em prol da coletividade, né? O líder, Perfeito. ele se preocupa em apoiar e desenvolver o outro para que juntos Perfeito. um propósito em comum seja alcançado por todos e que todos possam, em conjunto também, receber o devido mérito pelo alcance desse objetivo. Isso é liderança,
tá? O inverso não é liderança. E aí a gente precisa estar alinhando os nossos conceitos sempre. Conceitos são as nossas formas de conceber, de entender algo, tá? Então, acho que Perfeito. esses são alguns dos apontamentos, né? Que você falou assim, professor, às vezes sobe a cabeça e o cara esquece da equipe, passa a trabalhar só para ele mesmo. Pessoal, as pessoas vão sentir, vão perceber e eles vão deixar de te atender. Se você deixa de influenciar, de ter influência sobre essas pessoas, porque você perdeu a confiança delas, porque você perdeu o respeito, porque você não soube desenvolver habilidades para tratar e lidar com as pessoas, você está perdendo a sua capacidade de liderar. E aí, cuidado, porque outros podem ocupar esse espaço, outros que são líderes informais, por exemplo, né? Que estão trabalhando valores, princípios e objetivos que possam ser compartilhados pelo time ou pela comunidade onde você está inserido. Verdade. Professora, a senhora está colocando tantas coisas legais aqui nessa panela, né, da liderança, que eu acho bem legal. No final vai sair aí o que a gente está preparando aqui, esse alimento, né, para nossa inteligência, inclusive emocional. Sim. Porque a questão da liderança também, eu vejo que a pessoa, ela aprende a desenvolver vários aspectos também, né? Por exemplo, vou colocar aqui um, não sei se a senhora concorda. Eu acho que o líder ele tem que ser paciente. Porque ele vai ouvir as diferentes opiniões, às vezes vai ouvir o contraditório, né? E muitas pessoas não estão preparadas para ouvir o contraditório. Eu coloco um exemplo de contraditório, por exemplo, críticas. Aí a pessoa fala assim, legal, uma coisa é você ser elogiado. Aí é fácil, como a professora Consuelo está falando. Agora outra coisa é quando você é criticado. Aí a crítica vai depender da pessoa que a faça. Tem pessoas que fazem de forma educada, tem outras que fazem de forma destrutiva, tem outras que fazem de forma construtiva. Então, assim, quando as pessoas me perguntam a respeito dessa questão de liderança, hoje na Unicorp, por exemplo, eu tenho um papel lá de unir o departamento da comunicação, marketing e comercial. Então, às vezes, realmente é algo muito desafiador. Mas quando eu assumi a comunicação, professor, e já estou passando a palavra à senhora, desculpa me alongar, só estou colocando como exemplo, quando eu assumi a comunicação, o que aconteceu? Eu estava há algum tempo um pouco desatualizado. E isso eu não acho demérito, eu tenho que dizer a verdade. Era mesmo o que aconteceu. E eu estava bem desatualizado, na verdade. Eu me formei em comunicação, mas fazia tempo que eu não atuava. E aí chegou o desafio. O desafio chegou, eu falei, poxa, sabe o que eu vou fazer? Eu estou desatualizado, eu preciso buscar as pessoas que estão mais atualizadas do que eu e a gente se juntar em prol da causa maior. Porque o que vai ficar é a instituição. As pessoas, eu vou passar, né? Mas a instituição vai ficar. Então, o legal é o legado que eu posso deixar. É algo que eu posso deixar construtivamente para os demais. E aí eu chamei as pessoas, houve uma interação tão legal, porque em nenhum momento, também não sei se eu chamei as pessoas certas, porque assim, certas do que eu digo é o seguinte, eu podia ter errado as pessoas. Porque eu chamei as pessoas que, poxa, falaram, Adriano, faz assim, assado, tal. Eu falo assim, poxa, eu na comunicação, ultimamente estou parecendo um ladrãozinho de ideias, né? O pessoal vai me dando as ideias, eu vou fazendo, né? Obrigado, tal, agradeço, dou crédito e vou em frente. Aí o pessoal, eu falo até de uma forma brincalhona, assim, lúdica, eu sou um ladrãozinho de ideias, porque se você consegue entender que muitas vezes o grande barato é você poder aprender com as pessoas que estão ao seu lado, e você se cerca de uma vaidade de que eu sei tudo, muitos líderes caem por isso. Então tem que ser paciente, tem que aprender a ouvir o contraditório e também tem que ter a capacidade, eu vejo que um líder precisa ter a capacidade de reaprender. A senhora falou outro dia um termo bacana que está sendo usado, se ressignificar, né? Sim. Ou seja, se reinventar, né? Então eu coloquei esses ingredientes, eu acho que também faz parte, né, professora? Super, super faz parte, né? Primeiro, não acho que você é ladrão de ideias, tá? Eu acho que você busca conhecimento e é isso que os profissionais da atualidade devem fazer, buscar conhecimento com muita humildade.
O pessoal do sistema Toyota, né? E aí a gente resgata lá os fundamentos da administração. Logo depois das grandes crises do pós-guerra, aprenderam que quem sabe mesmo como os processos devem ser executados e a eficiência acontece lá no chão da fábrica. Quando eu falo do Que chão, legal. quando eu falo do chão de fábrica, é porque ninguém sabe melhor como fazer como quem faz. Então, o trabalho só se Perfeito. faz fazendo e a gente tem que, sim, procurar as pessoas que colocam a mão na massa e fazem acontecer, saber ouvir, coletar informação com quem realmente coloca a mão na massa e faz a coisa acontecer é fundamental, tá? É fundamental as lideranças. Para ser líder, você não precisa saber de tudo, meu bem, ninguém sabe. A gente vive na era da tecnologia, da informação e do conhecimento, onde o conteúdo está ao alcance das pessoas ao comando de um clique, ou melhor, como eu digo, ao comando de voz. Você tem acesso a conteúdo e a informação, mas você talvez não tenha ao comando de um clique o preparo suficiente para lidar com pessoas, para desenvolver valores humanos como a humildade, de reconhecer as suas limitações e trabalhar isso. Boa noite, pessoal que está chegando agora. Quem chegou no finzinho, não se preocupe que a gente vai compartilhar essa live, né, Adriano? Para o pessoal acessar O conteúdo. Lucas está falando aqui, ó. O Lucas está falando aqui, ó. Consul dando show, olha aí, ó. Que é isso? Valeu, Lucas. Só me entusiasmando um pouco aqui. E aí você também falou sobre feedback. O França, sensacional, né? Sensacional. Acolhe os alunos e profissionais da Unicorp com tanto carinho e respeito que a gente se energiza ainda mais para fazer aquela aula show, né? Então, assim, que moral, hein, pai? É uma motivação, mas é verdade, o calor humano, ele é uma... É verdade. E essa empatia e o cuidado com o ser humano, o cuidado com o outro, é sempre uma motivação a mais para o profissional ir lá e brilhar, entregar o melhor de si. Perfeito. Esse é o papel de quem exerce liderança. Estar perto verdadeiramente das pessoas, observando na coletividade que apoio elas precisam, com uma oitiva, quer dizer, uma escuta genuína, escutar as pessoas e suas necessidades na essência. Essa é uma das principais necessidades humanas, tá? Não estou falando das necessidades de Maslow aqui, não. Estou falando de outras necessidades que são apontadas, por exemplo, pelos profissionais da psicologia. Então, a escuta ativa, genuína, realmente interessada no outro, ela é uma demanda que sempre existiu, mas em situações de crise ela é fundamental. Por falar em perceber o outro, você me falou aqui, em outras palavras, sobre a questão do feedback, tá? Então, o feedback é a capacidade, né, também de você escutar, perceber e ajudar o outro a se melhorar. É interessante que todos os anos a revista Você SA e Exame fazem uma pesquisa entre as melhores empresas para se trabalhar, apontadas pela FIA, né? E dentre as principais, esses dados são tabulados, desculpe, pela FIA, né, para garantir confiabilidade à pesquisa. E aí o que é interessante é que os líderes, mais de 95% dos líderes das organizações, anualmente são submetidos à capacitação para feedback. Então, imagine que são CEOs das maiores organizações do país e todos os anos esses caras que são estritamente experientes, né, e preparados, eles estão nos melhores postos das melhores empresas. Mesmo assim, eles se submetem a treinamento e capacitação de feedback para se preparar para avaliar pessoas, comunicar a essas pessoas quais são os seus pontos, as suas oportunidades de melhoria, mas também provocar nessas pessoas a capacidade de autorreflexão, de autopercepção de suas melhorias e, mais do que tudo, a transformação para a mudança. Se não há transformação, não há liderança, tá? Para que a liderança aconteça, é preciso que haja uma transformação. Caso contrário, nem de líderes a gente precisa, né?
E aí, o que um líder pode fazer num momento como esse, numa situação de crise, Adriano? O líder, ele precisa escutar, ter sensibilidade, ter humildade também de apresentar as suas necessidades e demandas próprias, porque o líder também é gente, tá? O líder também é gente, ele também precisa de apoio e ajuda e também está em constante processo de aprendizagem. Mas o líder, além do feedback, ele precisa, de fato, entender que gestão de pessoas é fundamental. Eu vou me adiantar com algumas dicas rapidinho, porque eu sei que o recurso tempo é esgotado, né? Não, sim, olha só, vamos combinar o seguinte, professor, olha só. Eu não vou te apressar hoje, não, tá? Não? Porque o tema é muito gostoso, não. Olha só. Vai terminar, quando faltar 30 segundos aqui, eu vou avisar a senhora, vai encerrar, porque é automático, né? A live encerra. Tá. Aí a gente abre novamente uma nova, tá bom? Convida todo mundo aqui, ó, pessoal, continuem conosco, a gente vai abrir uma nova, para que a professora Consuelo consiga encerrar com tranquilidade, passar todas as dicas, caso a senhora possa ficar um pouquinho mais conosco. Posso, e vai ser um prazer. Se a senhora falar que não é possível, se a senhora falar que não é possível, não tem problema não. Aí a gente não vai dar tempo, já está terminando, né? Mas vamos abrir novamente, então, combinado? A senhora pode ficar mais um pouquinho conosco? Claro que posso e vai ser um prazer. Mas mesmo assim, se alguém sentir necessidade da gente estender essa conversa, ficou alguma dúvida, ou principalmente, gente, se vocês puderem alimentar o meu trabalho, trazendo um pouco da realidade, do que acontece no contexto de vocês, principalmente sobre liderança, isso me alimenta, né? Me faz conhecer também o contexto local, porque a gente sabe que as lives, elas são, podem alcançar pessoas de todos os cantos do mundo, do nosso lindo Brasil, mas a gente também percebe aqui, né, pelas pessoas que estão nos visitando, que tem muita gente do mercado local, daqui de João Pessoa, da Paraíba, vi alunos de Campina Grande transitando aqui. Perfeito. Olha, professora, está faltando 30 segundos. Eu vou encerrar essa live, pessoal. Vocês que entraram agora, nós vamos reiniciar para a professora Consuelo dar continuidade, que ela vai dar algumas dicas de liderança. Então, eu vou encerrar agora e a gente continua, tá bom? Eu lhes chamo novamente e vocês entram novamente, tá bom, pessoal? Convida os amigos. A gente já se vê de novo. Vamos lá.